Depois de 14 anos, o presidente Lula voltou a discursar na Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Ele enfatizou temas como a defesa do multilateralismo, a urgência no enfrentamento das mudanças climáticas, o necessário combate à fome e à desigualdade e também a discussão sobre uma nova governança mundial. Em busca de um novo protagonismo brasileiro no cenário mundial, Lula afirmou que o Brasil está de volta. Vamos acompanhar um trechinho da fala? O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. No discurso, Lula também reafirmou a necessidade de uma união global contra a desigualdade e a fome. Acompanhe. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos. O mundo está cada vez mais desigual. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. E aí, Daisy Chocari, quero ouvir os seus comentários. Afinal de contas, as relações internacionais são com você e o mundo inteiro falou muito sobre essa Assembleia Geral da ONU, especialmente a gente aqui no Brasil. Ficou muito feliz aí com a fala do Lula. Eu confesso que eu fiquei, porque pela primeira vez eu vi o Lula ser interrompido 6 vezes, 7 vezes por aplausos durante a sua fala, né? O que você achou? Tá. Bom, primeiro prazer estar aqui com vocês todos de novo, eu adoro essa mesa, que fique claro. Vamos lá, eu acho que tem alguns pontos. Assim, o primeiro que a gente tem que ver é que o Lula falou, teve esse protagonismo mesmo. A gente viu nos últimos anos um esvaziamento da diplomacia brasileira, um esvaziamento do lugar político brasileiro em relação aos outros países, né? Isso foi deixado bem de lado. O ex-presidente, quando participou da ONU, ele ficou muito isolado, né? O Lula, a gente sabe que teve pedido de mais de 60 reuniões, isso é um ponto muito positivo, mas aí a gente tem que lembrar alguns aspectos, assim, e aí a minha avaliação. O Lula falou para uma ONU que foi esvaziada, né? Uma ONU que estava sem dinheiro, estava politicamente esvaziada, né? Alguns dos principais países não compareceram. Então foi um discurso que não teve tanto poder como teve nos outros anos. Em relação às reuniões, acho que a reunião com Biden ela foi muito importante, mas a reunião com Zelensky ela deixou um clima de incerteza no ar, né? Ela não foi uma reunião tão positiva. Eu acho que só pelo fato de não ter saído atrito, que era como a gente esperava, né? Porque as últimas declarações do presidente Lula, elas foram bem conflituosas em relação à Ucrânia, mas... Você achou que foi fora do time? Eu tive a percepção que foi meio fora do time. A reunião com Zelensky? Que ela tinha que ter acontecido antes. Agora ficou um pouco fora do time. Sabe eu tive essa impressão. Eu acho que foi uma reunião forçada para forçar uma diplomacia, porque se a gente for lembrar o Lula, se eu não me engano foi em maio do ano passado na Time, ele falou que o Zelensky queria uma guerra para poder aparecer. A partir dali a relação azedou, né? E depois disso ele deu outras declarações, inclusive no discurso de abertura dele na ONU, ele falou da guerra, falou que a guerra precisava acabar, mas ele falou contra as sanções à Rússia. Então acho que ali ele já deixou um clima azedo de novo. Acho que a reunião foi muito mais protocolar do que para azeitar uma relação. De novo, assim, saiu sem grandes arranhões. Acho que essa é a minha avaliação. Assim, o Felipe Monteiro até falou num programa do Linha de Frente, assim, o Brasil volta maior dessa reunião da ONU. E eu ainda falei, o Brasil volta da reunião da ONU. Tá certo. Negão, com você eu gosto de falar de pautas sociais, que eu sei que você é muito ligado nisso, né? O Lula tratou de 2 focos que a gente tem hoje no Pacto Global da ONU, né? Ali nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Social, que é justamente aí... A Agenda 2030, se eu não me engano. Isso, exatamente. A questão do combate à fome e à desigualdade. Você acha que é só discurso para a ONU, ou a gente vai começar, o Brasil realmente vai começar um protagonismo nesse sentido do social, né?
Eu concordo com você quando você diz assim que foi legal o discurso do Lula. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem a Jovem Pan tem um público majoritariamente à direita, mas numa coisa a gente tem que admitir. Foi um excelente discurso. Foi um discurso excelente para uma casa que é a casa dos hipócritas. A ONU é a casa dos hipócritas. A ONU é o lugar onde líderes mundiais vão lá para discursar coisas que eles não vão fazer. Os Estados Unidos, quando colam na ONU, eles vão lá e falam tudo o que o mundo quer ouvir. No mundo real dos Estados Unidos, eles não fazem nada. O Lula fez a mesma coisa. Eu até lembro que da última vez, quando o Bolsonaro esteve lá, eu falei que ele vacilou no discurso dele. Fez aquele discurso duro, firme, a galera bolsonarista gostou pra caramba, mas naquele lugar, naquela casa, você tem que falar uma coisa e fazer outra. Minha esperança é de que o Lula faça exatamente isso, porque são sempre cobranças muito fortes contra países que ainda estão tentando o seu lugar ao sol ainda. Essas cobranças nunca são em cima dos países ricos. Na verdade, os países ricos dizem que vão fazer, às vezes assinam alguma coisa, acabam não fazendo nada, porque quem é que vai brigar com eles? Mas você não achou que agora o Lula, no discurso dele, ele muda, ele vira um pouco essa chave? Eu concordo com você. Mas ele foi para essa linha, ele foi para a linha do vou falar e todo mundo vai me aplaudir. Aliás, é fácil você ser aplaudido quando você coloca um monte de gente na plateia, em que qualquer coisinha que você fala, essas pessoas puxam as palmas. Aplauso, exatamente. Pois é, exatamente. Vai rolar o comportamento de manada ou o comportamento de educação. Se eu trouxer uma galera pra cá, eles vão ficar me aplaudindo o tempo todo. Vai rolar uma educação. O Zelensky não aplaudiu, né? Exato, ele foi o único ali, mas ele também tava de birrinha também comigo. Sim. Tinha horas ali que ele podia ter aplaudido. A Daisy sabe por quê, mas você sabe por que ele tava de birrinha? Porque ele tá esperando a mesa com a cervejinha pra resolver a guerra. Não rolou a cervejinha, ele tá bravo. O Lula falou da defesa sobre as mulheres e da igualdade salarial e tudo mais. Quando a gente olha para os ministérios do Lula, são só mulheres que estão saindo. O Lula falou do combate à fome, mas no país do próprio presidente, a gente tem um problema seríssimo contra isso. Não existe praticamente nenhuma política de ajuda a que a comida chegue mais barata no mercado, para que a comida chegue mais barata nas feiras. E isso seria bem fácil de fazer, porque seria só ajudar o pequeno produtor. Ou tal MST, de quem eles falam tanto. Eu aqui sou praticamente o único da casa que não taca pedra no MST, porque eu quero que o MST produza para que a feira chegue mais barata, para que a feira fique mais barata, na verdade, né? O Lula falou de várias coisas, falou também dos países ricos terem que ajudar os países mais pobres, tem um determinado ponto que ele até fala que a União Europeia pegou mais dinheiro do que a África, mas quando a gente vai olhar os comandantes dos países da África, não está muito diferente dos comandantes de países como o Brasil, né? Você tem muita corrupção, você tem muito dinheiro que vai acabar descendo pelo ralo, que não vai ser bem distribuído. Parte dos países da África são ditaduras. Entende o que é você dar dinheiro para uma... Aliás, o brasileiro entende muito bem isso, porque a gente vira e mexe, está ajudando alguma ditadura. A minha esperança de verdade, Elaine, é que tudo que o Lula falou lá, entendeu? Ele acabe imitando os Estados Unidos ou outros países e olhe primeiro o povo brasileiro. Eu entendo que a gente tem algumas metas a cumprir para ter um mundo melhor, biriri, bororó, que legal, entendeu? Mas a gente já tem problemas aqui e agora. A gente tem problema de segurança, infraestrutura, educação e saúde. São os nossos principais problemas que fazem do Brasil um país com bilionários e gente que tem que viver de Bolsa Família, que na verdade é uma ninharia. Aproveitando o seu gancho, a conversa com Biden também foi no sentido de dignidade aos trabalhadores, né? Quer dizer, mais uma pauta social. E aí eu tô vendo você gesticular aí enquanto o Negão fala e tal. O que você achou dessas três pautas? Diminuição da desigualdade, diminuição da fome e a dignidade do trabalhador. Uma política global para dignificar o trabalhador. Péssima. O discurso do Lula, ele remonta... Primeiro, o Lula, ele ainda está paralisado naquela década de 80, onde tinha esse discurso do trabalhador muito forte dentro da
sociedade e tal. E é engraçado, por que eu acho péssimo? Explico. Se o discurso do Lula fosse equivalente às ações, para mim seria ótimo. A grande questão aqui que se coloca é que, na prática, o que a gente tem é um aumento da máquina estatal. É um aumento de imposto, é um aumento de burocracia, de tecnocracia, que é aquilo que impede que o trabalhador consiga, vejam só vocês, trabalhar. Essa que é a primeira grande questão que eu coloco aqui. A gente pode trazer, por exemplo, o caso do imposto sindical, a volta do imposto sindical, que ele voltou. E aí, se você não conseguir, você enquanto trabalhador, se você não quiser participar da contribuição, que na verdade não é contribuição, contribuição é quando é voluntário. Se eu sou obrigada a dar a minha contribuição para o imposto do sindical, logo ele está ferindo a minha liberdade de escolha. A liberdade de escolha do trabalhador não está sendo respeitada. Então, quer dizer, a gente tem todo um aparato, um maquinário que é muito aumentado, que cresce, que é sustentado pelos impostos que nós, trabalhadores, pagamos. E o trabalhador que eu coloco aqui é o afegão médio. Eu tô falando do cara que é operador de caixa, eu tô falando do motorista de ônibus, eu tô falando do cobrador, eu tô falando dessas pessoas que sofrem muito mais quanto mais a máquina estatal está maior. Então, o discurso dele é em prol à população em vulnerabilidade, mas a prática é o inverso em relação à população em vulnerabilidade. E aí ele começa a soltar algumas coisas que não são verdade, não partem base. Aí que exato, exatamente. Por exemplo, ele falou lá com o Biden, assisti aqui inclusive com a Daisy, nós assistimos juntas. Ele falou em relação à equiparidade de salário, na igualdade de salário. Veja, o salário entre homens e mulheres não passa pelo crivo sexo, ou seja, independe se você é um homem ou mulher, ele tem relação com a sua função, com o exercício da função. E a lei da CLT, né, a lei lá atrás, ela veio do governo de Getúlio Vargas, então já tem um tempo que a nossa sociedade já tem a tal da igualdade salarial. A disparidade que tem é uma disparidade de funções, não é uma disparidade da pessoa que ocupa. Ele fala também a respeito, por exemplo, das mudanças climáticas. Eu sou da academia, eu sou socióloga, e na academia você precisa ter a liberdade do questionamento, porque senão eu não consigo fazer ciência, eu não consigo ter uma hipótese, verificar na realidade se aquela hipótese condiz com a tese que eu estou estruturando ou não. Dentro desse campo climático, a gente tem um cenário muito nebuloso em relação a essas mudanças climáticas. E o que me incomoda bastante é que quando algumas pessoas querem fazer a ciência, ou seja, querem questionar algumas coisas que já são ditas pelo mainstream como verdade, essas pessoas são marginalizadas da ciência. E isso é ruim para todo mundo, porque a gente precisa ter a liberdade para fazer ciência. Então, quando ele fala a respeito de mudança climática, de certa forma, ele endossa essa marginalização das pessoas que estão interessadas pela busca da verdade pelo método científico, né? E aí, o clássico do combate à fome, que a gente vê que ele constrói muito mais um Estado paternalista sem dar oportunidade para as pessoas. E eu nem sou tão 100% contra o Bolsa Família, assim. Eu acho que é uma política que a gente poderia sentar para pensar. Sim, mas o meu ponto é que não tem jeito. A melhor política social sempre vai ser um trabalho, uma forma daquela pessoa se emancipar, ter a liberdade de buscar a sua fonte de renda. Mas o Bolsa Família nem é um programa da assinatura de Lula. Ele veio do FHC. Isso, ele já renova. Se provou um projeto social muito importante para você ter uma distribuição de renda. Porque aí a gente teria que entrar na discussão da distribuição de renda, né? Que é uma discussão um pouco maior. Não sei se compete aqui, se cabe a discussão, porque ela é uma discussão um pouco maior em relação a pensar. Para mim, a discussão boa é parar de tirar a nossa renda. Tá certo. Pare de tirar a nossa renda. Boa. Se você diminui a minha carga de imposto, ou seja, se você diminui o meu imposto em consumo, o meu imposto em propriedade privada, se você diminui o meu imposto sindical, se você começa a diminuir o dinheiro que eu estou produzindo quando eu estou ofertando algum tipo de mão de obra, algum tipo de trabalho, o trabalhador já ficaria feliz, já ajudaria muito. Ele está fazendo justamente o contrário, né? Então, delegado Palumbo, queria lhe ouvir também. Eu não acredito em nada desse blá 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 que ele falou. E eu queria lhe ouvir porque é o seguinte, ele foi lá, né? Lula está lá tentando resolver e fazer a paz entre a guerra da Ucrânia com a Rússia. Com a torcida, né? Ele está desde o início do mandato dele falando sobre isso, né? Mas a gente tem aqui dentro do Brasil um aumento
da insegurança pública, não é da segurança pública, Segurança né? pública e política também. Que é o que o senhor manja, né? Então, queria que você comentasse justamente essa questão, né? A gente está lá falando de fazer a paz entre dois países, mas e aqui dentro do Brasil? Quando é que nós vamos ter paz? Quando é que a gente vai poder andar na rua? É de guerra. Olha o estado da Bahia. O que se transformou aquilo lá? As pessoas morrendo, as pessoas reclusas, bandido dando tiro em todo mundo, dando tiro na polícia. Mas esse discurso dele na ONU foi um blá blá blá, né? Conversa pra boi dormir, né? Ele fala tanto de fome e aqui na cidade de São Paulo as pessoas reviram lixo no centro de São Paulo. A cidade mais rica do país, as pessoas reviram lixo para se alimentar, né? E essa conversa dele, ele tem que dar o exemplo, porque só falar, até o papagaio da dona Margarida lá em Ribeirão Preto fala. Agora tem que fazer também, tem que querer parar de taxar, tem que parar de querer ferrar a vida do Uber, igual ele está querendo fazer. O Uber vai embora do país. Aliás, pessoas eu falei disso. Depende disso, que não tem emprego. Fala assim, não, eu vou trabalhar com o Uber, vou comprar um carrinho, vou alugar. Eu tenho sobrinho assim. No Linha de Frente, essa semana, que nessa questão de falar de sindicato, né, que o Lula foi lá conversar com o Biden, etc. Ok, mas me preocupa dele começar a discursar sobre sindicalismo, né, naquele viés muito antigo. Né? É daquele tempo que ele volta. No que está funcionando. Você pergunta para o motorista da Uber se ele quer isso. Porque agora... E o Uber, ele sofreu uma deteriorização justamente por causa da intervenção estatal. Exatamente. Pergunta para qualquer motorista de Uber, ele vai te falar isso. Lá é a salvação da pessoa que não está encontrando renda. Não só da pessoa, tá? Do usuário. Eu moro até hoje em periferia e ele facilita a minha vida num nível absurdo. Sim. Absurdo. Sim. Saindo daqui, eu vou pegar um Uber. Agora, com a interferência estatal, o que eles vão fazer? Olha a propaganda. Vai se tornar inviável ficar nesse país. Parece que eles fazem de tudo para eles ir embora. É isso que está aparecendo. Não, assim, eu acho que a gente precisa... Tudo bem, eu não sou favorável a acabar com o sindicato. Eu acho que ele também tem o seu valor e seu papel. Desde que não seja obrigatório. Exatamente, mas desde que você mostre o valor, que o trabalhador consiga sentir o valor do sindicato, né? Então, entender o valor dele. É por isso mas se o trabalhador sente, ele faz questão de pagar. Sim, exatamente. Agora, você obrigar... Exato, uma pessoa concordo. que já ganha uma merreca vai ficar pagando sindicalista para eles ficar fazendo showmício, aliás, né? Exato. Então é inviável isso. Com a primeira reforma trabalhista, esse foi o motivo dos sindicatos não terem acabado, porque alguns sindicatos que sobreviveram porque as pessoas achavam que valia a pena continuar. A CUT está aí, que não me deixa mentir. Sim. A CUT, o Sindicato dos Bancários, professores... O Sindicato dos Bancários é super forte, dos professores. Né? Então, porque... Os que realmente trabalham em prol deles, eles vão sobreviver. Exato. Bom, só para a gente, então, fazer um fechamento aqui dessa primeira notícia da semana, vou falar com a Deise, que é nossa especialista em assuntos internacionais. Foi positivo ou não foi a fala de Lula na Assembleia Geral da ONU? No frigir dos ovos, a fala, a conversa com Biden, a conversa com Zelensky... Elaine, eu acho que foi neutra. Eu vou dar uma resumida aqui. Em primeiro lugar, assim, de novo, falou para uma ONU esvaziada, uma ONU sem poder, sem dinheiro. A reunião com o Zelensky, vamos deixar claro que o Zelensky, quando se trata de diplomacia, no caso da Ucrânia, tem que voltar uns 10 passos para falar com países como o Brasil, né? E o Zelensky, o que ele queria dessa reunião era que o presidente Lula aprovasse aquelas medidas dele de segurança energética, segurança alimentar, que não ficou acordado ao final do encontro deles, né? Então aí fica um ponto negativo. A reunião com Biden, eu concordo com os meus colegas aqui, eu acho que ela foi muito mais no campo das ideias do que efetivamente no campo da prática. Mas retoma o Brasil numa certa diplomacia, mas eu acho que tem um ponto aí que o presidente Lula não está entendendo, que meus colegas falaram aqui. A gente está muito preso nos anos 80, nos anos 90, e o presidente Lula, ele está tentando um protagonismo numa geopolítica onde o Brasil não tem condições de ter protagonismo, Elaine. Porque a única forma do Brasil ter protagonismo hoje no cenário mundial é através do meio ambiente, que, ok, tem todos os problemas que a gente já conversou aqui, mas não quando o cenário... E do combate à fome também. E do combate à fome, mas não num cenário político onde tudo está direcionado para a guerra da Ucrânia. E o Lula está tentando intervir nessa guerra. Então, assim, a minha avaliação eu vou deixar neutra, sabe? Eu acho que foi um posicionamento neutro. Mas, pelo menos, não saímos arranhados.